Levo vida de empreguete, eu pego as 7. Fim de semana salto alto, vendo que vai dar. Um dia compro apartamento, viro socialite. Toda boa vou com meu ficante viajar. Essa música é um hino. Filme das empreguetes, cadê? Fica aí essa dúvida. Olá, meu nome é Renan Hilbert, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Se é seu primeiro vídeo por aqui, não deixa de se inscrever no botãozinho aqui embaixo. A gente tem conversas toda segunda, quarta e sexta, com conversas que a gente precisa ter. E hoje eu quero falar de uma coisa muito importante, que é o seguinte: quando a gente pensa nas profissões que existem na nossa sociedade, no Brasil no caso, existe uma profissão que já há décadas ela está entre as mais exploradas, mais mal pagas, com menos direitos, conquistou mais direitos recentemente, e que sofre o maior número de humilhações e constrangimentos em seu trabalho, e que também vive o maior número de irregularidades dentro do seu trabalho, que é a profissão de empregada doméstica. Confesso que eu não sou a pessoa que vai trazer aqui um grande conteúdo falando dessa questão. Para isso eu quero indicar já de cara 2 livros para você. Um é o Eu Empregada Doméstica, da Preta Rara, e o outro é o Minha Vida Passada Limpo, da Verônica Oliveira. O link para você comprar os dois, se você estiver interessado nessa conversa, você vai ver aqui embaixo na descrição. Só que como tudo também é uma questão cultural, a forma como as empregadas domésticas são vistas na nossa sociedade, tratadas na nossa sociedade, é refletida e influenciada por produtos culturais, como filmes, séries e novelas. Então, no vídeo de hoje, eu quero trazer um recorte muito específico, que são as empregadas domésticas de novelas do Manuel Carlos. Se você não sabe o que é Manuel Carlos, ele é um autor de novelas da Globo. Ele não escreve novela já há alguns anos, porque as últimas novelas dele foram péssimas, mas ele escreveu várias novelas de sucesso, como Laços de Família, que está reprisando no Vale a Pena Ver de Novo, Mulheres Apaixonadas, que está reprisando no Viva, teve Páginas da Vida, teve Por Amor, Felicidade. E o Manuel Carlos ele é conhecido por ambientar suas novelas num universo que ele conhece, que é o Leblon. Se você não conhece o Leblon, ele é um dos bairros mais caros do Rio de Janeiro e mais elitizados do Rio de Janeiro. Então os personagens do Manuel Carlos eles são muito ricos. Até os personagens que ficam reclamando que não tem dinheiro, que são pobres, são pessoas muito ricas. E as novelas sempre são em volta dos dramas dessas pessoas extremamente ricas. Muitas são tão ricas que nem trabalham. E aí tem os personagens das empregadas. Então eu separei aqui 7 personagens, na verdade 8 personagens, que são entre empregadas, babás e filhas e filho de empregadas e funcionários em geral, para falar das relações das empregadas de Manuel Carlos com seus patrões e patroas, que eu acho que são extremamente problemáticos e a gente precisa discutir. E eu separei em 3 categorias. Primeiro é basicamente a empregada sem história, que são personagens que são, gente, basicamente figurantes de luxo. São personagens que não têm histórias próprias, que as personalidades delas são empregada, mesmo elas estando muito próximas do núcleo principal das novelas. Muitas dessas personagens são negras, elas vão muito além das que eu vou falar aqui, mas 3 aqui representam muito bem. Se você está vendo Laços de Família, você vai ver que existe uma personagem chamada Zilda, que é a empregada da Helena. No que consiste a personagem da Zilda? Ficar gritando Dona Helena, oferecer comida, montar toda uma mesa para Helena e para Judas, filha dela, chegar e dizer que só vai tomar um suquinho e sair correndo porque está atrasada, e fazer alguns comentários tipo, coitado da Dona Helena, não fala assim da Judas, essas coisas assim. É uma relação muito servil. Esse vídeo todo, na verdade, é baseado a partir de comentários que o jornalista do Seco fez no Twitter sobre a personagem Selma, que é uma relação dela com a Helena e com a Judas de servidão mesmo, é quase sinhá e escrava. Ah, mas ela é bem tratada, só que é uma relação muito servil, ela não tem vida própria, ela tá sempre lá, desde de manhã até de noite. Ela não tem uma vida própria, a gente não sabe onde é a casa dela, a gente não sabe nada dela. E aí, claro, mas a novela não tem que dar essa profundidade para todos os personagens, ok. Só que seria ok se a personagem da Zilda fosse a única. Mas a gente tem, por exemplo,
em Páginas da Vida a personagem Dorinha. A Dorinha foi a primeira personagem da Quitéria Chagas em uma novela. E aí a Dorinha tinha 2 traços de personalidade, não apenas um. Ela era empregada doméstica e sambava. Por quê? Porque a Quitéria Chagas na época, não sei se ela ainda é, mas na época ela era rainha de bateria de uma escola de samba, se eu não me engano, do Império Serrano. Então, em algumas das poucas cenas, com as poucas falas que ela tinha, ela aparecia sambando enquanto faxinava a casa. E é isso, tudo que ela fez na novela. Limpou a casa, serviu os patrões, que nem era a família da Dona Helena, era outra família, e sambava. Na mesma novela, Páginas da Vida, a gente tinha uma personagem que foi a estreia da Thalita Caralto em novelas. A Thalita Caralto que depois foi pro Zorra, que depois fez Segunda Chamada, que é uma grande atriz. E aí a gente até entende que na época, muitos anos atrás, são atrizes que hoje são boas. Por exemplo, a Zilda é interpretada pela Thalma de Freitas, que é uma excelente atriz. Aí podem dizer na época, ela não era tão experiente quanto é hoje, mas a gente vê que atrizes inexperientes, que são negras, mesmo negras de pele clara, como é o caso da Thalita Caralta, elas ocupam um lugar que é o da personagem que é empregada que mal fala. Atrizes inexperientes, como a Grazi Massafera, entraram com destaque na novela Páginas da Vida. Nada contra a Grazi Massafera, mas a gente tem que entender que o destaque que ela teve, além do fato dela ter participado do Big Brother, também foi o fato dela ser uma mulher branca muito dentro dos padrões. E aí a Thalita Caralto estava lá com uma personagem Lídia, que a função dela era ser empregada da Dona Helena, e não era qualquer Dona Helena, era a Dona Helena da chata da Regina Duarte, e ela trabalhava lá cuidando da filha dela, como babá da filha dela, que era Clarinha, que tinha síndrome de Down. E aí a gente vê que a Lídia, ela tinha dupla função, né? Que você até pode falar, mas eles não vão contratar 2 atrizes para 2 papéis tão pequenos, a babá, a empregada. Então ela fazia as 2 coisas. Só que se você for ver as funções que as empregadas domésticas têm no Brasil, você vai ver que sim, muitas delas fazem dupla função, às vezes tripla função. Lava, passa, cozinha, cuida de criança, cuida do velho e leva o velho para passear, faz um monte de coisa. E aí a personalidade dela era basicamente isso, cuidar da Clarinha. A maioria das empregadas de Manuel Carlos são assim. E aí você deve estar falando, poxa, mas elas precisam estar lá para dar apoio, ok. E a gente sempre vê que a escolha nas novelas, majoritariamente, é contar a história de quem? De patrões. Contar a história de pessoas que estão no poder. E as pessoas que servem estão sempre ali em papéis coadjuvantes, papéis sem importância. Que é o que? A cultura que a gente está passando para a sociedade. Agora eu quero falar de outro tipo de personagem, que são outras empregadas, outras babás e filhas de empregada, que são as empregadas abusadas pelos patrões. Essas personagens, elas são grandes artifícios de roteiro, elas não são personagens em si, elas servem para fazer a história andar para outros personagens, ou para fazer outros personagens crescerem. São escadas para esses personagens. E assim, empregadas que são abusadas por patrões existem aos montes no Brasil. Tem muita empregada que engravida do patrão e é obrigada a abortar, ou então que tem um filho de outra pessoa. Isso é muito comum. Então, em Mulheres Apaixonadas, a gente teve a Gracinha, personagem da Carol Castro, que não era empregada, mas era filha dos empregados. O pai e a mãe dela eram empregados da mesma família, que era a família do personagem do Eric Marmon. Você lembra do Eric Marmon? Nem eu. E aí, gente, ele tava namorando lá com a personagem da Carolina Dickman, que era virgem, e aí ela queria ser virgem até o casamento, ela não quis transar. E aí ele foi e transou com a filha da empregada, com quem ele sempre teve um teretetê. O que é extremamente problemático, tá, gente? Os empregados estão ali trabalhando na família há anos, não tem isso que é praticamente da família, eles não são da família, eles trabalham para a família, eles moram lá naquela casa, aí a menina é criada ali junta, mas é outro lugar de hierarquia, tanto que ela acaba engravidando do personagem do Eric Marmon, e a mãe dele começa a querer exigir que ela aborte, ou seja, além do patrão ir lá e transar com ela, engravidar ela, a mãe quer decidir o que ela vai fazer com o próprio corpo. A mãe do cara que engravidou ela quer decidir o que ela vai fazer com o próprio corpo. Ela só não aborta porque a namorada dele, a Ed Virges, a menina virgem da Carolina Dickman, fala pra ela não abortar.
Outra personagem que engravida, porque essa é uma história que Manuel Carlos contou várias vezes, né? Dizem que ele é um excelente autor de novela, mas eu acho as histórias dele tão repetitivas, que é a personagem da Juliana Paz, um dos seus primeiros papéis de destaque, que ainda era um papel bem pequenininho, que era a Ritinha. A gente percebe que tem muito personagem com linha, né? Dorinha, Ritinha, Gracinha, e aí a personagem Ritinha da Juliana Paz. Se você não viu a novela inteira, o Laços de Família inteira, vai ter um spoiler, tá? O personagem do Alexandre Borges é casado com a personagem da Marieta Severo, que é a Alma. Não era o nome do personagem do Alexandre Borges. E ela trabalha na casa deles. Então, o personagem do Alexandre Borges, que é um mulherengo, como quase todos os personagens do Alexandre Borges, começa a dar em cima dela. Eles têm uma noite lá, eles transam, ela engravida. Isso faz com que a Alma se separe dele. Ela engravida de gêmeos e morre no parto. Ou seja, ela basicamente serve para separar os dois e morre no parto. A coitada nem direito à história própria tem. Outra que não tem direito à história própria era mais uma Zilda, porque, né, não vão ter história, para que vão ter nome próprio? Pode ficar repetindo o nome das empregadas. Que era a personagem da Roberta Rodrigues em Mulheres Apaixonadas. Foi um dos primeiros papéis da Roberta Rodrigues. Ela trabalhava na casa do Marcos Caruso, que ele era pai da Doris, né? Que era aquela que maltratava os avós, e tinha o irmão, que eu acho que era Zezinho, que era um menino ruivo, que era super engraçadinho. Só que esse garoto engraçadinho era um assediador, tá? A gente precisa falar que ele era um assediador. Porque esse menino ficava fantasiando com essa empregada, que trabalhava e morava na casa, ela até tinha um pouco mais de personalidade, ele ficava dando em cima dela, aí chegava num ponto que era assédio mesmo, que ele ficava agarrando ela, falando gracinha pra ela, até que eles finalmente transam e não dá em nada. Por quê? Porque ela acaba tendo um papel de a pessoa que traz o despertar sexual do menino, como muitas empregadas tiveram em suas vidas, né? O despertar sexual dos filhos dos patrões. Isso acontecendo com uma personagem interpretada por uma mulher preta é extremamente problemático. Porque eles transam e eles não têm um relacionamento. Eles transam e fica por isso mesmo. Ela tá lá como basicamente um objeto para servir a família de todos os jeitos. Cuidar dos idosos, fazer a comida, faxinar e transar com o filho dos patrões. É isso que o Manuel Carlos botou como função da personagem. Também em Mulheres Apaixonadas tem outra coisa que eu acho bastante problemática. A personagem da Suzana Vieira, ela tinha uma escola, né? Dona de uma escola, né? E aí essa escola tinha uma série de funcionários, né? Cantineira, o jardineiro e tal. E tinha um casal, acho que era o jardineiro e a cantineira. Eles tinham 2 filhos, a Edviges, que era a Carolina Dickman, e o Expedito, que era o Rafael Calomeni, que inclusive sumiu das novelas, não era um excelente ator não. E aí ele era filho dos funcionários da empresa, e a Suzana Vieira começa a se envolver com ele, eles têm um relacionamento. O que é um pouco menos problemático, mas eu ainda vejo assim com os olhos meio de meu Deus do céu, porque fica parecendo meio que as pessoas usam o seu poder, fica parecendo não, é isso. As pessoas usam o seu poder aquisitivo, o lugar de status que eles têm na sociedade para seduzir empregados, filhos de empregada, filhas de empregado, e usar eles sexualmente. Aí, ai, que sorte! Essa pessoa rica se apaixonou por você, em alguns casos acontece. Porque é sempre assim, né? A personagem boazinha que é pobre, ela tem a sorte de uma pessoa rica se apaixonar por ela. É o grande prêmio da vida dela. Mas aí a gente tem uma personagem, dentre todos esses universos, que é a única que começa a apontar os pontos problemáticos nas novelas do Manuel Carlos, que é a personagem Sandra, interpretada pela Daniele Vinitz em Páginas da Vida. Porém, a personagem é colocada como uma das vilãs da história. E aí, gente, é o seguinte, a Sandra, ela era filha da Constância, personagem da Valderez de Barros, que trabalhava para a família do Tarcísio Meira. A família do Tarcísio Meira, ele é um cara extremamente rico, tão rico que não fazia porra nenhuma, passava o dia lá jogando xadrez, lendo seu jornal, comentando sobre como estava a vida do Rio de Janeiro, que o personagem do Manuel Carlos faz isso. E todas as filhas dele cresceram nesse ambiente de luxo, todas as filhas e filhos cresceram nesse ambiente de luxo. E a Constância, qual era a constância da vida dela? Trabalhar dia e noite sem folga. Tem cena, tem uns capítulos de novela em que vai passando os anos rápido e fica mostrando um monte de festa.
todas as festas, essa pobre dessa Constância, ela tá lá no canto, paradinha assim com a mão na frente do corpo, esperando ordens de servir aquela família. E continua pobre, enquanto eles não fazem nada da vida e continuam ricos. Algumas filhas trabalham, tia Liana Botafogo que ficava dançando, mas todo mundo rico sem precisar trabalhar. Enquanto ela trabalhava, continuava pobre. Nesse contexto, tinha lá a personagem da Danielle Vinitz, que era a Sandra, que cresceu nessa família e a família gostava muito dela e ofereceram para ela as mesmas coisas que as filhas do Tarcísio Meira tinham. Então ela teve educação, ela teve um monte de coisa. Só que chegou num ponto, elas puderam viajar, elas puderam ter vida boa e ela precisaria trabalhar. E ela falou por que elas, que são filhas de um cara que não faz nada, só porque nasceram filhas dele, têm direito a ter tudo o que elas querem e eu não. Por que eu tenho que ralar para conseguir, enquanto para elas é dado de mão beijada? Então ela começa a querer seduzir homens ricos. Começa com o Thiago Lacerda, que é um dos filhos do Tarcísio Meira, depois vai seduzir outros caras, tanto que no final da novela ela seduz um cara que ganha na Mega Sena. Por quê? Porque ela vê as referências com que ela cresceu, foi isso. A pessoa que trabalhou, se esforçou a vida inteira, que foi a mãe dela, continuou submissa ao patrão, sem enriquecer, morando naquela casa, trabalhando até no Natal, enquanto as outras pessoas do convívio dela não trabalhavam e mesmo assim estavam cada vez mais ricas. É óbvio que ela ia querer esse caminho. Por que ela não ia querer? Só que a personagem era colocada como uma grande invejosa. Sendo que ela estava coberta de razão, aquela família era uma encostada. A mãe dela, coitada, ela era explorada, só que ela não percebia o quanto ela era explorada, sabe? A mãe tinha que ter ouvido mais a filha, mas ficavam, não, você não pode ter inveja, você tem que ser grata a essa família. Grata porcaria nenhuma, explorava a coitada da mãe o tempo todo. Então a única chance que o Manuel Carlos se deu de colocar uma personagem ali do núcleo dos empregados, questionando todas aquelas relações, ele ainda colocou ela como uma grande invejosa, como uma vilã, como uma aproveitadora ingrata. Porque as boas são a quê? São as que não falam nada, que estão sempre concordando, as que se deixam ser abusadas pelos patrões, mas a que diz não, a que toma iniciativa é ruim. Para não dizer que eu não falei de flores, existiram algumas novelas que tiveram empregadas, personagens de empregadas domésticas e de babás e de outras funções ali, que eram interessantes. Não era novela de Manuel Carlos. A gente teve Cama de Gato, em que uma das protagonistas, que era a Camila Pitanga, era faxineira de uma empresa. Tem Amor de Mãe, que a gente tem a protagonista, que é a Lourdes, que é uma babá. Segundo Sol teve a Zefa, que era empregada de uma família. Tem muitas coisas problemáticas em Segundo Sol e nesse núcleo. Mas essa novela, pelo menos, ela começou um debate. Porque a Zefa, ela teve 2 filhos com o patrão, que era o Odilon Wagner. Um nasceu negro, outro nasceu branco. O branco foi criado pela família do pai e o negro foi criado como filho da empregada. E o pai nunca assumiu esse filho negro. A gente também teve a Avenida Brasil, que a Nina era cozinheira da casa e tinha as outras empregadas que tinham personalidades bem fortes, que tinham suas historinhas ali. Mais uma novela que teve mais de uma empregada, cada uma com sua personalidade, cada uma com a sua história, as histórias rodavam em volta das empregadas, foi Cheias de Charme, que foi um sucesso. Apesar da história não ser super verossímil, Cheias de Charme ia para um outro caminho, que era meio que a história das empregadas que se juntavam para virar cantoras de uma banda pop, que eram as Empreguetes, que foi um sucesso. Nossas músicas das Empreguetes tocavam em todos os lugares, as crianças eram loucas por isso, disseram que ia ter filme e nunca teve das Empreguetes. E foi muito bacana, porque tanto a Avenida Brasil quanto Cheias de Charme passaram num momento, foram exibidas num momento em que o Brasil estava com tudo, a economia estava boa, a classe C estava ascendendo, a classe D estava ascendendo, as pessoas tinham mais poder de compras. Então era um momento que o foco estava nas classes mais baixas, nos pobres que estavam se permitindo sonhar, que estavam se permitindo não só sonhar, mas realizar seus sonhos. Então isso estava se refletindo nas novelas. E todo produto cultural, ele faz 2 coisas. Ele meio que replica o que está acontecendo na sociedade, ele vê o que está acontecendo na sociedade e espelha em si, e ele também, por sua vez, influencia a sociedade. Seja nas roupas que os personagens usam, nas expressões que os personagens usam, mas também naquelas relações, em como elas se dão. Então, quando a gente tem, tantas vezes em novelas, personagens que são empregadas domésticas, babás, cuidadoras, etc., colocadas como ou sem personalidade, ou colocadas como artifícios de roteiro, que só servem a outros personagens que estão ali para ser abusadas sexualmente ou usadas sexualmente,
Ou então, quando ela finalmente vai, uma personagem que começa a questionar isso, é colocada como vilã, aí a gente tem um problema, né? Me diz aqui embaixo se tem alguma outra personagem que é empregada doméstica que você também vê com esses maus olhos que eu não mencionei aqui. Lembrando que existem os 2 livros que eu mencionei aqui, Eu, Empregada Doméstica, da Preta Rara, e Minha Vida Passada Limpo, da Verônica Oliveira, que se vocês querem continuar entendendo sobre essa conversa, o link para vocês comprarem vai estar aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!